A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra do Senhor que se encontra em Salmos, no capítulo 4. O tema é: muitos buscam coisas terrenas para encontrar felicidade. Nós vemos aqui a confiança em Deus na angústia. Salmos de Davi. Nós vemos aqui a palavra do Senhor que diz aqui, em primeiros, Salmos 4, do 1 em diante. Responde-me quando clamo. Na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereça sacrifício de justiça e confia no Senhor. Há muitos que dizes: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas a alegria me puseste no coração, do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Aqui nós vimos o Salmo de Davi. Olhando a história de Davi, Davi foi forjado, Davi foi preparado, passado por muitas lutas, dificuldades, para nos deixar legados, para mim, para você. Porque nós pensamos que o povo, talvez lá no passado, não sofriam lutas, não sofriam dificuldades, como nós passamos também por esse tempo, também nós passamos. Então, toda a vida houve luta, toda a vida houve dor, toda a vida houve dificuldade, toda a vida houve traição, toda a vida houve angústia, depressão, e sucessivamente dor, enfermidades, perdas. Então nós vemos que Davi estava clamando ao Senhor no momento difícil da sua vida. Qual é o teu problema difícil? Qual é a tua angústia? Qual é a tua luta? Qual é a tua perseguição, a traição, a dor, a perca? Qual é ela? Faz como Davi faz, responde-me quando clamo. Ele ia aos pés de quem? Para poder falar. Aos pés de A, de B, de C, não. Ele ia direto à pessoa certa. Aquele que pode todas as coisas. Aquele antes que eu abro a minha boca, ele já sabe o que eu vou pedir. Aquele que vê a minha dor escondido. Aquele que está vendo a tua dor, a tua dificuldade. Só que Deus, como eu tenho falado, volto a dizer, Ele é um ser educado. Ele não é intrometido como nós vemos Satanás, o inimigo das nossas almas. Que ele entra, abaixou de abrir uma brecha, ele está entrando e fazendo miséria. Mas Deus não. Ele quer que eu e você, nós clamamos. Já tenho falado, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas não é porque ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, um homem obediente a Deus. Deus não poupou ele de luta, não poupou ele de dificuldades, de maneira nenhuma. Ninguém nessa terra é poupado de luta, é poupado de dor, de perda, de dificuldade. Ninguém.
Seja ela como for, seja ela fiel a Deus, temente a Deus, nós não somos livres de enfermidades, não somos livres de acidentes, não somos livres de perca, porque o próprio Jesus, ele deixou bem claro para mim, para você, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque ele venceu. Então nós também venceremos com quem? Com ele sozinho nós podemos chegar a algum lugar, mas não com uma qualidade linda, quando nós trazemos Deus para nossas vidas, quando nós chegamos até Ele e clamamos, nós deixamos legado para a família, para filhos, para vizinho, para a humanidade, como Davi deixou esse legado. O respeito que ele tinha por Deus, uma confiança que ele tinha em Deus, como se diz, a confiança em Deus na angústia. Quem não está passando por um momento de dificuldade, por angústia, depressão, enfermidades emocionais, psicológicas, quem não está passando, na época que estamos falando, ansiedade, pessoas agitadas, nervosa, estressada, e nós vimos aqui Davi clamando, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia tu me deste alívio. Sabe quem dá alívio à minha angústia, à tua angústia? Só tem um que pode dar. Não tem remédio melhor do que a Deus. É nós fechar a porta do nosso quarto, entrar nele, lá dobrar o nosso joelho, ou sentar na cama se não tem força de dobrar o joelho, sentar e falar, clamar por misericórdia. Senhor, eu não aguento nem dobrar o joelho, eu não aguento nem falar, mas olha aqui dentro a minha angústia, e eu sei que você é um Deus que cuida, eu sei que o Senhor é o nosso alívio no momento de dor, de aflição e de angústia. Quantos vivem em tristeza e angústia? Deus quer isso para nós? Não, porque Ele é um ser alegre, e a alegria vem do Senhor. Então a alegria de Deus é a nossa força, onde nós podemos clamar a Ele. E Ele diz, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Isso é confiar naquele que tudo pode. Ele conhece, mas Ele quer que eu e você, nós chegamos a Ele. Não adianta A e B, ou dizer algo, se eu mesma não chegar ao Senhor, eu ter mesmo uma experiência, uma intimidade com o Senhor, para também deixar um legado como Salmos. Aqui os Salmos, todo mundo pode falar, os Salmos são lindos, mas se todo mundo pudesse sentir o que está escrito nesses Salmos, as dores, as aflições que esses homens passaram para deixar um legado, é que nós também passamos. Nós também passamos dificuldade, mas quando nós clamamos a Ele, nós sentimos alívio da nossa angústia. Precisamos confiar. Vamos pular aqui. Saiba, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Ele nos ouve, amado. Antes, como diz a palavra do Senhor, antes que a palavra saia aqui na minha boca, Ele já sabe que eu e você irá falar, irá pedir. Olha, o Deus que eu e você, nós temos. Esse Deus, seja você evangélico, não evangélico, você está na casa do Senhor e não está na casa do Senhor, clame por Ele, chame por Ele, corra para Ele, convidam Ele para estar com você, convida Ele para entrar no teu coração e morar com você, como general de guerra, como consolador, como protetor. Chama Ele, como diz, treme de medo e não pequem. Consulte no travesseiro o coração e o sossegue, que nós não vemos irar e pecar, que nós vemos Ele não irarmos e não pequeis. Nós vimos aqui, oferece sacrifício de justiça, confia no Senhor. Ele mesmo com todas as suas dificuldades, Ele na sua oração, Ele deixa para mim, para você, ofereçam sacrifício de justiça, confia no Senhor. Amados, nós que estamos passando por dificuldades, vocês, é nessa oração que temos que passar para os demais. No momento de dor, não confia nele, Ele tudo fará.
Basta nós crermos, acreditarmos. Diz aqui, ó, há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ele clamando, buscando ao Senhor, clamando a Deus que levanta, que o Senhor venha trazer a luz. Não há trevas quando Jesus chega, não há escuridão quando Ele aparece sobre as nossas vidas. E nós vimos aqui: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando eles têm fartura de cereais. Nós vemos que o dinheiro, muitos buscam, como eu coloquei o tema aqui, muitos buscam coisas terrenas para encontrar felicidade. Quantos buscam coisas terrenas, dinheiro, posições, status, para encontrar felicidade, mas a única felicidade que nós encontramos é em Jesus. Não que nós não merecemos, não que nós não podemos ter. Sim, nós podemos ter, mas eu estou dizendo aqui que a alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Amados, que esta alegria, porque a alegria do Senhor, ela é permanente em nós. Essa alegria, ela é dependente do que eu passo, do que você passa, do que nós passamos, de dificuldades todas. Esta alegria, ela é a alegria verdadeira. E essa alegria só encontramos em Deus, em Jesus. Não há outro lugar para nós encontrar essa alegria. Se você não está feliz, se você não está se sentindo alegre, contente, há uma tristeza, há uma depressão que consome a sua alma. Ora ao Senhor neste momento, com muitas vezes você não tem força nem de dizer uma palavra, mas olha, Senhor, o Senhor é alegria, e o meu coração se encontra triste. Senhor, luta pela minha causa, me ajuda a sair do fundo do poço onde eu estou. Senhor Deus, me ajude. Eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ter força para ler a Bíblia, eu quero ter força para orar, mas agora neste momento eu não tenho força para nada. Mas Senhor, me socorre, Senhor, eu estou angustiada, estou aflita, estou passando por isso eu preciso de Ti. Deus quer saber das nossas aflições, Ele quer que nós contamos para Ele aquilo que nós temos passando. Nós vemos aqui no versículo 8, diz assim, ó: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Não há outra, amados. É Ele que nos dá o sono, Ele que nos desperta. É nós falarmos por Ele. Aqui nós vemos uma explicação que diz assim, ó, que me faz repousar seguro. Ele dorme em paz por saber que Deus ajunta os pedaços de nossa vida, colocando tudo em seu lugar. Muitas vezes encontramos despedaçado, mas Deus coloca, dorme em paz, porque Deus ajunta todos os pedaços de nossa vida, colocando tudo em seu lugar. Nós vimos aqui que esse salmo de Davi tem, como se diz, o Salmo 4 é um convite para substituir a ansiedade pela fé, o clamor por oração, a dor por oração e a busca por ídolos pela confiança no Senhor, resultando em uma paz inabalável e uma alegria duradoura. Só nele, amados, podemos alcançar. Se Davi deixou esse salmo, se ele passou, ele está passando porque ele fala com propriedade, porque ele passou, ele vivenciou, ele sabe que Deus nos socorre, ele sabe que Deus vem estar presente no momento de nossas dores e dificuldades. Que Deus abençoe a sua vida, amados, que Deus esteja contigo. Convida Jesus, seja você evangélico,
evangélico, não traz ele para dentro de você. Chama, vai para uma igreja. Você está dentro da casa do Senhor, mas ainda não há encontrado com Cristo, com Deus verdadeiro, ainda não há se convencido, se convertido totalmente ao Senhor, porque muitos estão lá dentro da casa do Senhor, mas se encontra angústia. Não, a luta vem para todos. Todos nós passamos, mas uma diferença tem. Eu tenho que deixar um legado, eu tenho que viver, eu tenho que passar por essa prova, vem outra, passar por aquela outra e deixando legado, chamado. Testemunhos de bênçãos de vitória. Que Deus assim vos abençoe, amados. Um beijo no teu coração. Fique na paz de Cristo.